Olá você, bom moço, boa moça, é um prazer imenso tê-lo aqui mais uma vez. Hoje vamos lá com a aula 7, Biologia e a Ciência da Natureza. Estamos nos encaminhando aí agora para analisarmos outros aspectos da biologia que fogem um pouquinho da questão relacionada à composição dos seres vivos. Nós queremos comentar um pouquinho hoje sobre aspectos ligados à sistemática, taxonomia e nomenclatura. Quando falamos em organização dos seres vivos, nós falamos que tudo começa a partir de átomos que formam moléculas, que formam organoides, que formam células, que vão formar tecidos e assim por diante. Hoje nós vamos falar de uma coisa um pouco mais macro. Não vamos falar de classificação relacionada à parte de molécula, ou à parte de organoides, ou à parte de célula. Nós vamos falar de uma classificação relacionada aos organismos. Como que nós organizamos alguma coisa? Você já pensou? Como que você organiza o teu armário? Você que trabalha numa empresa, como que você classifica, por exemplo, as pastas no teu computador? Você que trabalha na lavoura, como que você organiza os teus equipamentos quando vai guardá-los num galpão, num paiol? Você que trabalha numa loja, por exemplo, de roupas, como é que são organizadas as roupas por departamento? Você que trabalha como vendedora de calçados, o vendedor de calçados, como é que se organizam? É por marca? É por número? É por cor? Quais são os critérios? Vamos imaginar que eu seja um comprador e você é o vendedor. E eu chego para você e pergunto que eu gostaria de ver aquele sapato, número, no meu caso 42, da marca tal, da cor tal. Quando você busca aquele calçado, qual é o critério lá no depósito de organização? Não sei, que eu não entendo nada de calçado, mas deve ter um critério. Obviamente que esses critérios foram feitos para quê, por quê e por quem. Os critérios, de um modo geral, eles são feitos para quê? Para facilitar um processo de busca. Você imaginou se todos os pares de calçado fossem jogados numa montanha? Os números, por exemplo, seriam todos misturados. Eu creio que um critério interessante é colocar um número. Outro critério talvez interessante é dividir por marca. Então deve ter algum critério que você utiliza para achar o calçado. Você imaginou agora uma coisa um pouco mais ampla? Como que nós classificamos os seres vivos? Nós temos aí mais de 2 milhões de indivíduos descritos. Como é que se classifica isso? Esse número deve passar longe dos 20 milhões. Quais critérios que nós usamos? Se você pensar um pouquinho nos primeiros indivíduos que classificaram, eles tiveram problemas que hoje são menores, digamos assim. Por quê? Quando no século XVIII, 1730, 35, um pouco mais, um pouco menos, foram feitos os primeiros descritos de classificação um pouco mais detalhista, os critérios utilizados não eram genéticos, porque não existia genética. Não eram embriológicos, porque se tinha pouquíssimo conhecimento sobre isso. Muito menos critérios ligados à biotecnologia, à bioengenharia. Os critérios basicamente eram critérios relacionados ao quê? À morfologia, à forma. Ou seja, esse indivíduo é parecido com esse, então ele é mais aparentado com esse. E nós sabemos que aí nós podemos cometer alguns erros. Um exemplo clássico que você deve conhecer muito bem é de um animal chamado cobra cega. Cobra cega, inclusive recebe esse nome até hoje, vulgar cobra cega, mas na verdade não é uma cobra, e sim um anfíbio. Da mesma maneira, você deve conhecer a cobra de 2 cabeças e a cobra de vidro. Ambas têm aspecto de cobra, mas não são cobras. Na verdade, são répteis sim, mas são lagartos sem patas. Temos vários outros exemplos. Se nós pensarmos nas cracas, as cracas por muitos anos foram classificadas como moluscos, mas são crustáceos. Por quê? Porque o aspecto relacionado à classificação era o aspecto morfológico. Claro que com o avanço da ciência, novos critérios foram estabelecidos e hoje se erra menos. Então, uma questão que nós queremos discutir hoje é como eu classifico. Outra questão que eu tenho que discutir com vocês é como eu dou nome. Porque eu classifico sim, mas eu tenho que dar um nome. E esse nome, ele não pode ser um nome que um indivíduo em outro lugar, em outra língua, tenha dúvidas.
Portanto, a linguagem científica ela tem que ser universal. Por isso que ela não é em português, ela não é em inglês, ela não é em chinês, ela não é em japonês, ela não é em polonês, ela não é em russo. Mas ela tem que ser uma língua universal, que é o latim. Então, se eu falar, por exemplo, me veja uma mimosa. Para o indivíduo que mora em Curitiba, mimosa representa o que alguns chamam de poncã, mexerica, tangerina, etc. Se falar me veja uma mimosa no interior do próprio estado do Paraná, o indivíduo ia relacionar isso talvez com uma vaca, porque uma vaca talvez se chama mimosa. Um outro exemplo clássico, na nossa capital em Curitiba, uma bolsinha que é para guardar lápis, apontador e borracha, recebe o nome de penal. Em quase todos os outros lugares do Brasil, essa bolsa recebe o nome de estojo. Da mesma maneira que é bem típico de outras regiões, outros exemplos, né? Então você deve ter lá como é que se chama uma mandioca no Nordeste, acho que é macaxeira, né? Então aqui é mandioca. Então tem nomes distintos. Você imaginou se nós dessemos os nomes regionais como nomes científicos, por exemplo? Você imaginou quantos nomes diferentes não teria uma libélula? Alguns chamam de libélula, outro de helicóptero, outro de lavadeira. Você imaginou quantos nomes distintos não existiriam para, por exemplo, um pernilongo? Tá? Isso tudo tem que ser organizado. E para organizar tem que haver critérios. E os critérios têm que ser bem escolhidos. Vamos imaginar que eu tenho uma sala de aula com os alunos. Que critério biológico seria interessante aplicar para dividir os alunos em dois grupos? Talvez alguns de vocês iam pensar, não, cor de pele, brancos e pretos. Esse é um bom critério? Não é, né, gente? Temos tantas tonalidades diferentes de cor, de pele, branco e preto, meramente. Não. Temos aí mulatos médios, mulatos claros, mulatos escuros. Não é um bom critério. Cor de olhos não é um bom critério. Agora, um bom critério biológico seria sexo. Sexo masculino para um lado, feminino para o outro. Seria um bom critério biológico. Então, nós temos que elencar bons critérios para ter boas e contundentes classificações. Por isso, nós vamos estar falando hoje de sistemática, sistematizar. Eu creio que muitas vezes você já aplicou essa palavra em outros momentos. Quando, por exemplo, você fala assim, nossa, essa pessoa ela é muito sistemática. Ou seja, para ela é assim ou não é. Ela cumpre os horários, ela coloca cada coisa em seu lugar em cada coisa. Isso é sistematizar. Seguir a cartilha, sistematizar. É o que é feito em taxonomia, em sistemática. Vamos lá? A sistemática, portanto, ela é considerada uma ciência hoje, tá? Que ela tem por objetivo inventariar, descrever a biodiversidade e compreender as relações que existem entre os seres, as relações filogenéticas. Qual é o grau de parentesco? Dentro da sistemática, então, nós temos a taxonomia, que é a famosa ciência do inventário, ou seja, da descoberta, e a filogenia, que analisa as relações entre os seres vivos. Então, nós vamos ter uma sistemática composta pela taxonomia, que faz o inventário, que analisa a descoberta, mais uma filogenia, que avalia os graus de parentesco. Vamos analisar que a taxonomia, ela busca classificar esses seres vivos, claro, de acordo com as semelhanças, mas estabelecendo o quê? Critérios, como eu falei, relevantes. E aí não são só meramente critérios morfológicos, eles podem ser fisiológicos, evolutivos, anatômicos, ecológicos, tantos outros que são conhecidos hoje. Nós vamos dizer que a classificação é aceita somente a partir do pesquisador naturalista Linneu. Carl von Linné, 1707 a 1778, ele descreveu em 1735 o sistema Natur. Então, os nomes considerados válidos, a classificação considerada válida, só é considerada a partir desse pesquisador, desse naturalista chamado Linneu. A nomenclatura. A nomenclatura, como o nome sugere, é regras para dar nome às coisas. Então, ela está relacionada à definição das normas que são universais para a classificação dos seres vivos e tem como objetivo
obviamente, facilitar o estudo desses organismos. Tá? Então, nós podemos classificar os seres vivos como? Nós vamos classificar partindo sempre de uma coisa ampla para algo mais específico. Por exemplo, vamos imaginar que você deseja enviar uma carta para o Cornélio. Se você colocar, por exemplo, no endereço dessa carta, colocar Professor Cornélio, e você coloca lá Brasil. Obviamente que as pessoas do correio, dos correios, vão saber que eu não moro na Argentina, não moro na Alemanha, eu moro no Brasil. Mas elas precisam de mais informações. Vamos colocar Professor Cornélio Brasil, Paraná. Obviamente que os correios vão saber que eu não moro em São Paulo, eu não moro em Santa Catarina, eu não moro no Pará, eu não moro no Amazonas, eu moro no Paraná. Mas eu quero mais detalhes, então vou ter que colocar Professor Cornélio, que mora no Brasil, que mora no Paraná, que mora em Curitiba. Então a grande Curitiba tem quase 3 milhões de habitantes. Portanto, nós vamos ter problemas ainda de achar. Então tem que indicar qual é o bairro que o professor Cornélio mora. Então você vai ter que colocar o bairro, você vai ter que colocar a rua, vai ter que colocar o número da rua para poder achar. Assim é em classificação. Da mesma maneira, então vamos realizar aqui para você o seguinte, ó. Quando eu falo nisso, eu falo num funil. Eu vou afunilando para descobrir alguém. Imagina que aqui eu quero descobrir este indivíduo. Eu vou partir, ó, por exemplo, de coisas muito amplas sobre ele, até coisas muito específicas. Então a especificidade ela vai aumentando nesse sentido. A diversidade ela aumenta neste sentido. Ou seja, aqui eu tenho uma diversidade muito grande, mas eu tenho pouca especificidade. Aqui eu tenho muita especificidade, pouca diversidade. Vamos seguir e vamos analisar aí. Então o que é colocado aqui? Ó? Nós vamos classificar, olhem só, tá? Nós vamos dividir os indivíduos da seguinte maneira. Nós temos, tá? Eu vou colocar para vocês aqui. Nós temos os reinos. Vamos imaginar que você fale o seguinte. Vamos imaginar que eu queira um animal. E eu não falo para você. Eu falo o seguinte, eu quero um ser vivo. Você vai me perguntar, mas de que reino? Ah, eu falei, eu quero alguém do reino animal. Beleza. Agora, que animal que você quer? Ah, eu quero um animal que pertença ao filo. Sim, mas filo tem inúmeros, tem mais de 30 filos. Ah, eu quero um animal do filo dos cordados. Quem que é cordado? Peixe, réptil, anfíbio, mamífero. Mas esse filo tem muitos animais. Quem que você quer? Ah, eu tenho que dividir de novo. Eu quero da classe tal. Então eu quero da classe dos mamíferos. Mas mamíferos nós temos mais de 6 mil espécies. Tem muitos mamíferos. Que mamíferos que você quer? Ah, eu vou dividir de novo. Eu quero da ordem, por exemplo, dos... Vamos pegar uma ordem aqui dos carnívoros. Tá? A ordem dos carnívoros. Só carnívoros tem muito. Tem um gato, tem um leão, tem um tigre, tem um cachorro. Ah, então vou dar mais uma divisão para você. Eu quero da família. Tá? E vamos colocar que eu quero aqui da família Canidae. Canidae. Mas a família Canidae tem muitos animais. Então eu quero o quê? Ah, eu vou dividir essa família em gênero. Eu quero alguém da família Canidae do gênero Canis. Mas tem vários tipos de canis. Que canis que você quer? Ah, eu vou te fornecer o epíteto específico, a espécie. Ah. Então, canis e o epíteto específico é familiares. Agora, se eu falar para você, eu quero o canis familiares, você sabe que eu quero o cachorro. Observe que é interessante isso, né, gente? Então, eu parto de, aqui, muitos indivíduos para ter um único indivíduo. Grande diversidade, pequena diversidade. Eu tenho aqui grande especificidade, pequena especificidade. Ok? Vamos lá. Isso aqui é uma comparação. Homem e cachorro, ambos são animais. Se eu falar para você, eu quero um animal, você pode me citar o homem, o cachorro e a mosca.
Ah, eu quero do filo cordado. Então, filo homem, cachorro, filo cordado. Até aí nós somos parentes. Classe, mamália. Homem e cachorro são mamália. Então, observe que até aqui, homem e cachorro são iguais. Homem e cachorro são iguais até a classe. Observe que o que vier antes também é igual. Se dois indivíduos pertencem à mesma classe, ou seja, eles são mamíferos, obrigatoriamente eles são cordados e obrigatoriamente eles são animais. Se o Cornélio mora em Curitiba, obrigatoriamente ele mora no estado do Paraná, ele mora no Brasil. O autor coloca, dois indivíduos pertencem ao mesmo gênero, obrigatoriamente eles pertencem à mesma família. Sim. Família vem antes? Sim. Se vem antes é igual. Beleza? Aqui nós temos algumas questões bem interessantes a serem elencadas. Tá? Agora, algumas regras quando nós falarmos em nomenclatura. Primeira regra, o nome científico sempre deve vir em latim, uma vez que o latim é uma língua morta, mantém-se imutável, não vai ter uma evolução. Embora seja falada, no Vaticano, por exemplo, é considerado uma língua morta. Tá? Por exemplo, ao invés de eu falar milho, milho, por exemplo, em alemão é mais, tá? Em inglês é corn. Tá? Então o nome muda. Então, na verdade, o que eu vou falar? O nome científico, que é Zea mais. Então aqui está em latim. Tem que estar em latim ou latinizado. Segunda regra importante. A nomenclatura de espécie ela é binominal. Então, por exemplo, mosca doméstica. Por que quando eu falei, o nome da mosca é doméstica? Por que eu falei mosca doméstica? Vamos colocar aqui para você. Ó. Mosca doméstica. O primeiro nome refere-se ao gênero e ele começa com inicial maiúscula. O segundo nome é o epíteto específico. A gente tome muito cuidado, que a gente diz o seguinte. Mosca doméstica, esses dois nomes em conjunto, é o nome da espécie. Tá? Agora, o último nome, só o doméstica, é o nome específico ou restritivo específico ou epíteto específico. Então, qual que é o nome da mosca? Mosca doméstica, é o nome da espécie. Qual que é o epíteto específico dela? Doméstica. Por que a nomenclatura ela é binominal? Gente, mosca sempre refere-se a um substantivo. Doméstica é um adjetivo. Professor, eu não entendi. Imagina que é o seguinte, eu liste para você aqui, ó, preto, branco, grande, bonito. De quem que eu estou falando? Isso daqui são adjetivos. Se eles não forem precedidos de substantivos, eles não têm muito porquê de estarem aí. Agora, se eu colocar, por exemplo, lápis. Lápis é um substantivo, aquilo que dá nome às coisas. Um lápis preto, um lápis branco, um lápis grande, um lápis bonito. Então, se eu falar meramente doméstica, doméstica, quem é doméstica? É a mosca doméstica, é a mosca doméstica. Podia ser um canis doméstico, claro que não existe essa palavra, mas poderia. Esse adjetivo eu posso, inclusive, repetir. Então, tem que ser binominal, porque o nome específico é só um adjetivo. E esse adjetivo, para ter sentido, tem que ser precedido de um substantivo. Por isso que é binominal. Seguindo. Terceira regra. Para designar a família, se for animal, sempre coloca no final id. Ó, eu falei antes, canide, se escreve idai. Se for vegetal, você coloca um ace. Por exemplo, escreve acai. Arecacei. Ó, arecace. Ok? Quarta regra. Nomenclatura trinominal. Ela é usada muitas vezes para subespécies e para subgêneros. Vamos imaginar que eu tenho uma espécie que tem muitas diferenças. Então, por exemplo, a espécie Rea americana, que é a ema.
Como tem muita diversidade entre as emas, foram encontradas subespécies ou raças. Então você escreve o primeiro nome, gênero, maiúsculo. O segundo nome, minúsculo, é o epíteto específico. Terceiro nome é a raça ou subespécie. Então, Rhea americana alba. A outra é Rhea americana grísea. A outra é Rhea americana americana. Inclusive, você tem aqui espécies e subespécies iguais. Ok? Vamos lá. A nomenclatura trinominal para subgênero. Quando o gênero é muito grande. Então, por exemplo, Glênia é o gênero. Entre parênteses, também com inicial maiúscula, Paraglênia é o gênero, não, é o subgênero. Tigrinata, nós vamos ter aqui o epíteto específico. Agora o nome, isso é mais curiosidade. A nomenclatura tetranominal tem um exemplo formado por 4 termos. Tem gênero, subgênero, espécie e subespécie. E o nome é de um anfíbio chamado Taricanos microcanos truqui mexicanos. Ó, Taricanos, gênero. Microcanos, subgênero, maiúsculo entre parênteses. Truqui, epíteto específico. Mexicanos, subespécie. Outra coisa, os nomes genéricos, específicos e subespecíficos devem ser escritos em destaque. Sempre tem que destacar. Então, quando eu falei lá, Zéa mais, eu destaquei dessa maneira, sublinhando. Pode ser negrito, sublinhar, aspas simples ou itálico, que é o mais utilizado, obviamente, quando se digita. Quando se escreve, sublinha-se. E o traço não pode ser contínuo. Exemplo de exercícios que podem aparecer para você. Em 1861, foi anunciada a existência de um fóssil denominado Archaeopteryx, que evolucionou o debate acerca da evolução dos animais. Trata-se de um dinossauro que possuía penas em seu corpo. A partir dessa descoberta, a árvore filogenética dos animais acabou sofrendo transformações quanto ao ancestral direto das aves. Então, olha só, dinossauro, um réptil que tinha penas no corpo. Nessa nova árvore filogenética, de qual grupo as aves se originam? De um modo geral, gente, o que se aceita na teoria evolutiva, a sequência para os indivíduos cordados mais evoluídos é peixes, anfíbios, répteis, e abre-se um leque, aqui as aves e os mamíferos. O divisor de águas, um dos divisores de água colocado é o seguinte: aves e mamíferos são animais homeotérmicos. Animais que a temperatura do corpo é praticamente constante. Todos os anteriores são pecilotérmicos. Esse é um dos critérios, tem vários, ok? Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Ele quer saber nessa nova árvore filogenética, tá? De qual grupo as aves se originaram. Então, dos peixes ósseos, dos répteis, dos mamíferos, dos peixes cartilaginosos ou dos anfíbios. Pelo que ele deixou claro aí, derivaram dos répteis. Então, peixes, anfíbios, répteis e abre-se o leque, aves e mamíferos. Portanto, letra B. Os bichinhos e o homem, a Arca de Noé. Nossa irmã a mosca é feia e tosca, enquanto que o mosquito é mais bonito. Nosso irmão besouro, que é feito de couro, mal sabe voar. Nossa irmã a barata, a bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão o grilo, que vive dando estrilo só para chatear. O poema acima sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, as unidades taxonômicas que expressam a afinidade entre nós e esses animais. Então nós temos, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Sim. Os animais citados, se você verificar aqui, falou da barata, falou da borboleta, do grilo, vamos lá, da mosca, do mosquito, do besouro. Ou seja, ele falou de artrópodos. Artrópodo representa um filo. Tá? Artrópodo. Ou artrópodes. Isso aqui seria, por exemplo, uma mosquinha. Tá?
Agora, nós não somos artrópodos, nós somos o quê? Cordados. Outro filo. Só que anterior, ó, tudo que vem antes vai ser igual? Não sei, tem que pesquisar. Tudo que vem depois aqui já é diferente, então aqui vai ser diferente. Agora, qual é o reino? Tanto o mosquito quanto o homem pertence ao reino animal. Então aqui, reino animal, aqui, reino animal. Então nós estamos no mesmo reino. Então a semelhança entre nós é a nível de reino. O restante tudo é diferente. Reino, portanto, letra B. No cardápio de uma churrascaria, há um prato composto por picanha bovina, costela suína e carnes de lebre e jacaré. Então, picanha aqui é um mamífero, carne de lebre é um mamífero e jacaré é um réptil. É correto afirmar que nesse prato encontram-se representados de um filo. Qual é o filo aqui? Ó, filo, classe, ordem, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Um filo. Tem um único filo? Sim. Qual filo? O filo dos cordados. Duas classes, répteis e mamíferos. 3 ordens. Ordem, vamos lá. Bovinos, aqui é picanha, nós vamos ter um bovino aqui, um suíno aqui. Aqui nós temos um suíno. Vamos separar para vocês. O boi e o porco têm uma diferença básica. O porco, quando deixa a marquinha no chão, ele deixa uma marquinha de 3 dedos. O porco deixa uma marquinha de 4 dedos. O porco nós chamamos de peristodáctilo, a classe dele. E do boi é artiodáctilo, são ordens diferentes. A lebre, tá, é uma outra ordem. Tá? Então nós vamos ter mais uma ordem, são 3 ordens diferentes. E o jacaré é um animal de uma outra classe, de uma outra ordem, a ordem dos crocodilianos. Então nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4 ordens. Um filo, 4 classes, não. Classes temos 2, não dá. 2 filos, não. 2 filos, 4 classes e 4 ordens. Interessante aqui, ó. Aqui tem um pequeno errozinho. A alternativa correta vai ser a letra A. Sabe por quê? Porque no passado, o boi e o porco, ou seja, um artiodáctilo e um peristodáctilo, eram colocados numa única ordem chamados ungulados, aqueles que têm casco. Então, eu vou considerar esses dois como sendo uma ordem, a lebre sendo a outra ordem, os lagomorfa, a lebre, é a segunda ordem, e o jacaré, os crocodilianos, a terceira ordem. Só que, na verdade, hoje estaria errado. Por quê? Porque nós temos 4 ordens aqui, mas por eliminação nós ficamos com a letra A. Ok? E assim nós finalizamos esse nosso encontro sobre sistemática e taxonomia. Espero que você tenha aproveitado o máximo. Curta as nossas aulas, permaneça conosco, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu!